Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vocês vão ver aí nas narrativas da direita, extrema direita, algumas narrativas falsas, dando a entender que alguns movimentos sociais são de vagabundos que ficam invadindo propriedade privada, porque a direita defende o direito à propriedade privada. Então eles costumam falar que o MST e o MTST, que eles invadem, na respectiva ordem, propriedade privada, fazenda dos outros, ou casa dos outros. Ele chega a dizer que o Boulos é um invasor de casa, né? Falam que o Boulos é um vagabundo que nunca trabalhou, sendo que o cara é da professora universitária, tem carteira assinada e tudo, mas eles criam essa narrativa de que o cara é um vagabundo que fica invadindo a casa dos outros. Cuidado, amadinho, o Boulos vai invadir sua casa. Será que isso daí é verdade, pessoal? Não, na verdade isso aí não é verdade. A nossa Constituição, pessoal, vamos começar com a questão das fazendas e das terras lá do Stedley. A nossa Constituição diz que terra, propriedade rural no Brasil, ela tem que ter uma função social. Ela tem que ser produtiva e ela não pode ter ilicitudes, como por exemplo trabalho escravo, ela não pode ter plantação de drogas, ela não pode ficar ali abandonada, porque ela estaria sendo inútil, então ela teria que ter uma função social. E cabe ao governo federal, no caso o INCRA, né, que é o Instituto da Reforma Agrária, identificar essas propriedades que não estão cumprindo função social, que estão apenas ali paradas só para o dono ganhar dinheiro com especulação imobiliária, sabe? Pedir crédito no banco, essas coisas, hipoteca. Então, cabe ao INCRA informar o dono dessas terras que as terras deles estão improdutivas ou não estão cumprindo a função social, e se ele não fizer a terra cumprir a função social, o governo vai desapropriar dele para dar para quem precisa, para quem não tem terra. No caso, os sem terras, tá? Lembrando que muitos sem terras também perderam terras por causa de bancos também, sabiam disso? É o banco que invade a terra dos outros. Mas isso é uma outra história com outro vídeo, tá? Um dia eu explico a origem do MST. Resumindo, o INCRA tinha que fazer esse papel. Só que como o Brasil é muito grande e muito moroso as leis, esse papel demora muito para acontecer algo assim do tipo. Às vezes o cara tem uma fazenda lá no Mato Grosso que é dele, ele tem escritura e tudo, mas o cara nunca pôs o pé lá, tá só criando mato e não tem nada. Então o movimento social, também está na lei isso, ele pode pressionar o governo para fazer isso, a desapropriação, para dar para quem precisa. Então o movimento dos sem terras, eles identificam produtivos. Primeiro eles avisam o INCRA, ó, aquela terra na Bahia, aquela fazenda está improdutiva. Aí cabe ao INCRA tomar as providências ou não. Mas como o INCRA demora, eles vão lá e ocupam aquela fazenda, tá? Ocupar é diferente de invadir, porque ali tecnicamente não tinha ninguém. Então eles ocupam aquela fazenda para pressionar o INCRA a fazer a distribuição de terra. Ou seja, desapropriar a terra do dono e dar para os sem terras. Lembrando que o dono também recebe uma indenização do INCRA, tá? Por cada desapropriação, tá? Não é de graça. Então é basicamente isso, é um movimento legal. Ah, Ronaldo, mas eu vi ele na Bahia que eles invadiram uma fazenda lá da Aracruz que era produtiva. Sim, mas aquela fazenda, o INCRA já tinha multado aquela fazenda por plantar coisas que não pode. Eu acho que era eucalipto, porque o eucalipto é uma planta que ela suga muita água do solo, então ecologicamente não é todo mundo que tem autorização para plantar eucalipto. Como a fazenda estava fazendo uma plantação ilegal, ela não estava cumprindo a função social. Você lembra que eu falei de droga, por exemplo? Eu não posso ter uma fazenda e plantar maconha. É crime. A mesma coisa, vale para certos tipos de cultura. Eu não posso ter uma fazenda e plantar eucalipto. Então o INCRA multou essa fazenda e falou que ia desapropriar. Mas como não acontecia nunca a desapropriação, o MST foi lá e invadiu. Tá? O mesmo acontece aqui nos centros urbanos. As leis municipais entendem que a prefeitura é responsável por acabar com o déficit habitacional, ou seja, pessoas que moram em situação de rua. E a lei diz que a prefeitura tem o poder de desocupar propriedades que estão abandonadas para dar para essas pessoas em situação que estão morando na rua. Então, por exemplo, aqui em São Paulo você vê muita casa abandonada, você vê prédios inteiros que foram abandonados, e a prefeitura não dá o destino que deveria ser, ou seja, dá uma reformada nesses prédios para poder dar para quem está em situação de rua. O que acontece? Às vezes o cara é de uma casa, como por exemplo assim, sei lá, o cara morava naquela casa com a mãe dele e com o pai dele, quando ele era criança. Aí ele casa, ele vai morar em outra casa, ele comprou outra casa. Aí os pais dele morrem e não tem mais ninguém para ficar na casa. Ele não vai sair da casa dele com a esposa dele para voltar para a casa dele. Aí o que ele faz? Ele deixa aquela casa ali para especulação imobiliária, para conseguir crédito no banco, para alugar alguma coisa ou outra. Às vezes nem alugar não aluga, às vezes é só para constar que ele tem uma propriedade. Porque se ele quiser fazer uma hipoteca, ele pode conseguir um bom dinheiro no banco. Olha, tem uma casa ali na Bela Vista, eu quero 100 mil reais emprestado. Então, muitas pessoas fazem isso, tá bom? Aí o que acontece? O movimento dos trabalhadores sem teto, eles também fazem o mesmo que o MST. Eles identificam esses lugares que estão abandonados, eles notificam a prefeitura tenta notificar o dono vai fazer toda uma briga judicial para tentar recuperar judicialmente a casa, que é um direito dele, a propriedade privada é dele, mas o movimento ocupa esses lugares justamente para forçar a prefeitura a fazer isso. O dono pode recuperar a casa? Pode, é só ela entrar na justiça com uma ação de
como é que é, retorno de propriedade, né? É algo assim, uma ação que ele entra na justiça para tentar retomar a propriedade dele. Aí vai depender do juiz, né? Aceitar ou não. O juiz que vai decidir se realmente ele mora naquela casa, precisa, dá algum uso para ela, ou se é só uma pessoa que não está fazendo bom uso, não está fazendo nada, está deixando ali só ficar parado e ficar até um lugar, depois que pode virar antro de maloqueiros, drogados, essas coisas. Então aí vai depender do juiz. Lembrando que também tem uma indenizaçãozinha da prefeitura, tá? Quando a prefeitura desapropria o imóvel para poder fazer alguma função social, tá? Então quando vocês virem aquele pessoal de extrema direita dizendo que esses movimentos invadem terra e invadem casa, aprendam do jeito certo, pessoal. Isso aí não são invasões. Isso aí, na verdade, são ocupações para forçar a reforma agrária e funções sociais. Quem invade terra, na verdade, no Brasil é justamente o pessoal da direita. No Brasil nós temos várias e várias histórias de pessoas que invadiram terras através de grilagem. Grilagem é fazer um documento falso. Muitos latifundiários hoje que estão aí ganhando rios de dinheiro, né, com commodity, na verdade eles foram grileiros. Até porque antigamente o Brasil não tinha muito controle sobre propriedade, porque o Brasil era mais sertão, né, digamos assim. Então, às vezes o cara ia lá para o Mato Grosso, invadia um pedaço de terra, fazia um documento falso, molhava a mão de algum juiz lá para validar, dava uma escritura para ele, pronto, a terra é sua. Isso é invasão de terra. Então, tecnicamente, quem mais invadiu terra aqui no Brasil foram justamente eles, o pessoal da direita, não o pessoal da esquerda. Inclusive, que eu falei para vocês, que uma hora eu posso até falar sobre isso, como por exemplo, a origem do MST, muita gente perdeu terra por causa de banco. Às vezes o cara fazia um empréstimo no banco para fazer uma safra, aí algum problema ou outro, como uma estiagem, uma seca forte, o cara perdia a safra toda, o banco ia lá e tomava a fazenda do cara. Então, tecnicamente, os bancos invadiram mais fazendas do que o MST. O MST só ocupa para tentar fazer a função social. Tá bom, pessoal? Então tá aí, quem gostou do vídeo dá um like, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.